Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Michael Douglas aqui na área, começando hoje a nossa série de exercícios de matemática, abordando um tema, equações do segundo grau, beleza? A equação do segundo grau é uma equação que tem por escrita esse formato aqui, ou seja, ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Existem alguns casos onde você vai encontrar o b aqui sendo zero, ficando o a e o c. E existem outros casos onde o czinho aqui vai ser zero, ficando o a e o b. Para que você tenha uma equação do segundo grau, é necessário que existam duas condições. Qual vai ser a primeira? O azinho sempre diferente de zero. Por quê, professor? Porque se o a for zero, isso aqui vai se anular. E vai deixar de ser uma equação do segundo grau para ser um de primeiro. Então, uma das condições é o a ser diferente de zero. E a segunda condição é que esse a, esse b e esse c pertencem ao conjunto dos reais. Beleza? Gente, vejam esse exemplo aqui. Nós temos o primeiro caso, na verdade, né? Ax quadrado mais c igual a zero. Então, se a gente fosse fazer a identificação aqui dos coeficientes desse primeiro exemplo, nós teríamos aqui o a, o b e o c. Quem seria o a aqui? Seria 1. Quem seria o b? Eu não tenho. Aqui eu só tenho o termo a e o termo c, que é o termo independente. Então, o termo b seria 0. E o termo c seria menos 16. A ideia aqui para você poder resolver é isolar a sua incógnita, ou seja, isolar o valor de x. Então, x ao quadrado eu vou deixar de um lado, e quem não tem o x ao quadrado eu vou passar para o outro. Vou pegar o menos 16, passar para o outro lado e trocar o sinal dele. Então, fica quanto? 16. Esse quadrado aqui, ó, eu vou passar para o outro lado também, só que em forma de raiz. Então, aqui eu vou ficar com x igual a raiz quadrada de 16. Só não esqueça de, nesse caso aqui, onde você tem o a e o c, colocar aqui na frente, ó, mais ou menos. Já já vou explicar o motivo. Tudo bem? Então, vê só. X é igual a mais ou menos. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Mas, professor, por que aí eu tenho dois valores? X igual a menos 4 ou x igual a 4. Vejam só. Se eu pegar o 4 positivo e colocar dentro da minha equaçãozinha principal, que é essa daqui. Então, como é que vai ficar? 4 ao quadrado menos 16 igual a quanto? Zero. Quanto é 4 ao quadrado? É 16. Menos 16 igual a zero. Então, isso aqui é o que? Verdade. Se eu pegar um menos 4 e fazer a mesma coisa, eu também tenho que encontrar aqui algo verdadeiro. Então, aqui nós temos menos 4 ao quadrado menos 16 igual a zero. Lembra, se a base negativa está entre parênteses e está elevado ao expoente par, o resultado vai ser positivo. Então, aqui também eu tenho quanto? 16 menos 16 igual a quanto? Zero. Por isso, disse para vocês que 4 é solução e menos 4 também. Tudo certo? Olhem agora esse segundo exemplo. Fazendo aqui novamente a identificação dos coeficientes, nós temos quem aqui? Para o a nós temos 1. Para o b nós temos 0, que não temos aqui o termo b. E o c é quem? Menos 7. A ideia aqui é a mesma do caso anterior. Você isola o x ao quadrado e passa para o outro lado quem não tem o x, ou seja, o termo independente. Se era menos 7, passou a ser quanto? 7 positivo. O quadrado que você tem aqui agora, esse quadradozinho daqui, ó, você passa em forma de raiz, então fica x ao quadrado, não, desculpa, x igual a raiz quadrada de 7. Não esqueça de colocar aqui o mais ou menos, beleza? Como a gente não sabe a raiz aproximada de 7, e 7 não é um quadrado perfeito, não existe um número vezes ele mesmo que dê 7, então você pode parar por aqui mesmo. Tudo bem? Certinho, gente? Pessoal, nesse caso aqui já facilita um pouquinho para a gente. Por quê?
porque o 3 já está do outro lado. Então, o que é que eu preciso fazer aqui com esse 15 aqui? Eu só vou passar dividindo, beleza? Então, aqui eu vou ficar com x ao quadrado igual a 3 sobre 15, beleza? Só que se você observar aqui direitinho, dá pra gente simplificar tanto o numerador quanto o denominador. Vou simplificar aqui por 3, beleza? Porque fica melhor para mim. Então aqui eu vou encontrar o seguinte, depois da minha simplificação. X ao quadrado igual x ao quadrado igual a 3 por 3 vai dar 1. 15 por 3 vai dar 5. Beleza? Certinho? Agora eu vou fazer o que eu fiz nas questões anteriores. Vou pegar o quadrado daqui, vou jogar para lá em forma de raiz. Então aqui eu vou encontrar raiz quadrada de quem? 1/5. Não esqueça de colocar aqui na frente sempre o mais ou menos. Tudo bem? Então, vê só. Qual seria o próximo passo a fazer agora? Eu posso utilizar aqui uma das propriedades da radiciação. E qual é? Já que eu tenho a raiz quadrada para o numerador e o numerador, eu vou separar. Então, vai ficar o numerador com a raiz quadrada de 1 e o denominador com a raiz quadrada de 5. A gente sabe que a raiz quadrada de 1 é o próprio 1. E aqui nós ficamos com 1 sobre a raiz quadrada de 5. Só que aqui eu tenho um probleminha. Eu tenho que tirar essa raiz quadrada do denominador. E o que é que você vai fazer? Você apenas vai multiplicar tanto em cima, o numerador, quanto o denominador, por raiz de 5. Beleza? Isso aqui vai alterar alguma coisa? Não. Porque raiz de 5 sobre raiz de 5 vai dar 1. Então, essa multiplicaçãozinha daqui, ó, é como se eu estivesse multiplicando isso aqui por quanto? Por 1. Certo? Então, não vai alterar o meu resultado. Eu apenas vou tirar essa raiz quadrada aqui do meu denominador. Ficando da seguinte forma. X é igual a mais ou menos... Aí aqui eu tenho 1 vezes raiz de 5. Vai dar raiz de 5. Beleza? E... raiz de 5 vezes raiz de 5, o que é que eu digo a vocês? Vocês esqueçam aqui o resultado da multiplicação. Se aqui eu tenho raiz de 5 e aqui eu tenho raiz de 5, todas as duas, ambas, são quadrada, raiz quadrada de 5, você apenas vai colocar aqui embaixo o seu valor sem a raiz. Porque isso aqui daria raiz de 25. E a raiz de 25 é quem? É o próprio 5. Então, para adiantar a sua vida, você esquece aqui a multiplicação, coloca apenas o valor sem a sua raiz. Tudo bem? Beleza? Pronto. Então, aqui finalizamos mais uma questãozinha. Você encontrou aqui que x é igual a mais ou menos raiz de 5 sobre 5. E o nosso último exemplo vamos fazer agora, beleza? Pessoal, finalizando aqui o nosso primeiro vídeo de resoluções, ainda com o caso ax² mais c igual a 0, ou seja, sem o termo b, beleza? Olha para esse nosso exemplo aqui. Percebam que o menos 4x², ele está do lado de cá e negativo. Então, o que é que eu posso fazer para adiantar minha vida? Eu posso pegar ele e jogar para o outro lado. Lembrando que quando eu faço essa troca de membro, eu vou passar ele trocando de sinal. E isso vai evitar que mais à frente você multiplique por quanto? Por menos 1. Certinho? Então vai ficar assim, ó. 32 igual a 4x². Tudo que está multiplicando, vou passar dividindo. Então aqui eu tenho 32 sobre 4 igual a x². Beleza? A gente sabe que 32 sobre 4 vai dar quanto? 8. Então, é 8x², certo? Tanto faz eu escrever aqui 8 igual a x² ou x² igual a 8. Beleza? Tanto faz, certo? Então, veja só. Encontrando aí agora essa raiz quadrada. Por que raiz quadrada? Porque se eu tenho x... Se eu tenho aqui x
ao quadrado igual a 8, eu vou passar esse quadrado para cá, para o outro lado, em forma de raiz. Então, eu vou ter o seguinte, x igual a, mais ou menos, não esqueçam disso, raiz quadrada de 8. Só que quem seria a raiz quadrada de 8? Para você fazer isso, e sabendo que 8 não é um quadrado perfeito, você pode fatorar o 8. Fatorando o 8, você tem 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, e por 2 vai dar quanto? 1. Se é raiz quadrada, lembra, a cada dois valores que eu tenho aqui iguais, sai 1. E quem não saiu, fica, só que vai ficar dentro da raiz, beleza? Então, a raiz quadrada de 8 você pode escrever sendo 2 raiz de 2. Certo, pessoal? Beleza? Tranquilo? Fique com Deus e não esqueçam que matemática é #só isso.